Olá, vamos continuar com as tarefas do dia. Vamos abordar aqui nesta sala o tema interrelações entre os centros vitais. E apesar de que o Edgar disse que as perguntas serão respondidas posteriormente por e-mail, eu vou tentar deixar um pouquinho de tempo para a gente levantar perguntas, aí alguém levanta a mão e a gente debate um pouco, tá? Para não ficar só expositivo. A gente vai ter tempo para isso, porque aqui a gente vai até 1h05, não é isso? Então, a gente tem tempo para bater um papo. Para não ficar só exposição. Então, vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Os centros vitais, até fazendo uma espécie de uma continuação do que nós tínhamos falado no primeiro momento, eles chegam a nós, os espiritualistas, de uma forma bem natural. Novamente, no meio espírita é que a coisa parece que entra um pouco arranhando, não sei, eu não consigo entender, mas não vem ao caso. Quando André Luiz estabeleceu 7 centros principais, esses 7 centros, hoje a gente acha que isso tudo é natural. Hoje todo mundo cita André Luiz com a maior naturalidade do mundo, mas quando ele entrou, coitadinho dele, se ele tivesse encarnado, ele teria desencarnado, porque pegaram pesado no André Luiz. Aí, se pegaram pesado com ele, imagina comigo, né? Então não ia ser diferente. Primeira coisa, porque ele está querendo orientalizar, isso é coisa de esoterismo. Aí a gente começa a pegar um monte de palavrinhas como que o que é que denigre pior. E aí a gente sai separando as coisas. Até que um belo dia a gente descobre que é funcional, que é existencial e que é natural. Apenas Allan Kardec, por algum motivo, não entrou nesse assunto. E ele não entrou, é de se supor, porque ele não quis entrar fundo no magnetismo. Ele mesmo disse, já existem sociedades e pessoas suficientemente abalizadas tratando do assunto. Então eu vou entrar apenas naquilo que toca para ilustrar que as duas ciências são uma só. Então o próprio Allan Kardec já tinha dito que não ia entrar nos detalhes. Porque afinal de contas ele não estava aqui para fazer um curso de magnetismo, ele estava trazendo o espiritismo. Mas quando Allan Kardec desencarnou, ele estava começando um trabalho que seria o trabalho sobre o magnetismo, seria o seu próximo livro. Às vezes eu fico na dúvida se foi porque ele realmente não teve tempo e os espíritos não quiseram que ele tivesse, ou os espíritos disseram assim, não mexe nisso agora não, porque senão vai dar confusão. Deixa que depois a gente manda um doido para mexer nisso e aí ele aguenta. Aí mandaram a minha pessoa para ficar mexendo nesse negócio, né? Mas foi mais ou menos assim, porque ficou tão engraçado. Allan Kardec estava começando, já tinha se definido que iria falar sobre magnetismo e espiritismo, e aí ele desencarna, e aquela desencarnação violenta como foi, né? Um aneurisma rompe, tchau, até logo. Então Allan Kardec ele não entrou nos assuntos que dizem respeito às interconexões. Eu costumo até dizer, horas de brincadeira, mas horas falando muito sério, que Allan Kardec ele também não falou de organismo em si, ele não falou nada fisiológico. Allan Kardec ele tratava tudo de uma maneira muito genérica. Vocês viram uma citação que foi apresentada ainda há pouco? A gente aciona o vazio do estômago. O que é o vazio do estômago? Em outros momentos ele chama isso de epigástrio. Se ele entrasse no assunto pela ótica dos centros vitais, ele teria chamado o centro vital gástrico. Então é tudo uma correlação. Depois ele fala na nuca, na base do pescoço. Que ponto é esse? Humeral. Se você coloca o termo próprio, ele não precisava sair descrevendo isto. Porque ele nem queria entrar, por um lado, na questão energética, por algum motivo, que eu desconheço qual foi, e por outro lado, fisiologicamente, Allan Kardec não ficou muito detido com aspectos fisiológicos.
Allan Kardec não falava nem em músculos como o coração, como a panturrilha, muito menos como um cotovelo ou o que quer que fosse. E nem por isso a gente deixa de desmerecer qualquer dessas partes, tanto no corpo humano como no estudo anatomofisiológico, anatomopatológico que se queira fazer da situação. Então, como Allan Kardec não entrou muito direto, isso ficou para a gente as duas, uma, ou analisar ou deixar de lado. Se você quer tratar alguém, se você quiser tratar alguém e pensar só anatômica, fisiologicamente, então você vai fazer um curso de enfermagem, um curso de medicina, um curso por aí, que é o natural. Se você quiser tratar só do espírito essência, você teria que desencarnar, se purificar e como espírito muito elevado e cuidar do espírito dos outros. Agora, se você quer cuidar do contexto, espírito, perispírito, corpo, aquilo que eu falei no primeiro momento, esta grande zona, que é a zona que a gente chamou genericamente de perispírito, na qual estão duplo etérico, centros vitais e tudo mais, a gente vai ter que recorrer a reflexão, o estudo, o ensino desse ponto. Então, não podemos fazer ou ficar diferente. O interessante de nós termos muita resistência nisso é porque quando a gente pensa em outras escolas, as outras escolas têm tudo isso como muito natural, extremamente natural. Tem gente que se refere aos centros vitais quando se refere a signos, quando se refere a números, quando se refere aos astros, às pedras, às cores, à capacidade e quantidade de giros, aos órgãos específicos, alguns principais, às pétalas, falam inclusive como notas musicais. Então, sob a ótica que a gente gire, tem gente relacionando os centros vitais. Você não é espírita, nunca ouviu falar de espiritismo, não quer, mas se você quiser entender as interconexões, você vai cair num desses caminhos. E tem outros, não só são esses. Então, isto sempre existiu. E vai existir sempre. Então, tem gente que quando fala de centros vitais quer destacar as cores. Não, porque esse tem tal cor, esse tem tal cor. Quando esse muda de cor, quer dizer... Vai ter isso uma gravidade enorme? Pode ser que sim, porque da maneira como você vê o funcionamento desses centros, e como eles estão em movimento, eles vão produzir refrações, atrações, distorções, e vai surgir campos diferentes. Já outros, em vez de ver flores, vê hélices, outros vê pétalas, outros vê... E por aí vai, variando. Uns pegam as variações das cores básicas e relacionam cada um, e aí já entra o assunto prisma, pirâmide. Ou seja, é uma infinidade de caminhos que a gente tem a perceber. O único caminho que parece que a natureza não oferece é você querer desconhecer tudo isso. É muito comum as pessoas chegarem e me perguntar, já o que é que você acha de pirâmide, o que é que você acha de radiestesia, o que é que você acha... Olha, eu acho que essas coisas têm alguns fundamentos. Eu não sei nem quais são os bons, nem quais são os ruins, porque eu não estudo. Mas eu não acredito que exista um grupo que estude isso, muitas vezes há milênios, tire deduções e isso não sirva de nada. Pode não servir para o meu estudo particular, pode não servir para a minha cabeça, mas eu não posso simplesmente dizer que isto não serve. Tem pessoas que se curam só com água. Aí é água para banho, água para salgar, água para ferver, água para congelar e descongelar. Tem gente que descobre mecanismos e funciona. Funciona para várias coisas. Então a nossa preocupação não é necessariamente existe ou não existe, mas se existe, o que a gente faz com isso? Para onde a gente vai com isto? Em vez de ficar limitado a dizer que eu não acredito. Então quer dizer que você acredita que no alto da sua cabeça tem em tese as mesmas energias que tem no seu estômago? Fisiologicamente são diferentes. Energeticamente todas as escolas do mundo dizem que são diferentes. Agora você acha que são iguais. Então é hora da gente ter que repensar tudo isso. E esse repensar, ele passa por algumas coisas que são estranhas. A forma dos centros vitais é uma delas.
Os centros vitais, eles sempre nos foram apresentados como pequenos cones. E tanto a gente vê essa imagem, a gente formata em nós aquilo. Porque em qualquer escola que você vai ver um centro de força como sendo um cone vorticoso, com abas relativamente pequenas e tendo começo, meio e fim. Só que quando você vai para a prática magnética, a gente se depara com uma outra realidade. A gente se depara com centros que se estendem lateralmente, centros que vão muito mais longe, muito mais distante. E depois a gente percebe variações. As energias, em vez de entrar de forma retilínea, elas entram dentro de um sistema de giros, de movimentos, como que se fossem verdadeiros redemoinhos. Lógico que isso vai me pedir outras solicitações. Depois, se a gente continua analisando, vai ver que esses centros também têm um movimento inverso. E eles não se conflitam, não. Por que eles não se conflitam? Seria mais ou menos, só para dar uma ideia, como a gente vê a figura clássica do átomo. A gente vê o núcleo, tem os prótons, os nêutrons, os elétrons ali, cada um girando numa velocidade mais louca do que o outro, mas eles não se chocam, eles não se batem, eles não se conflitam. Então, é mais ou menos assim que funciona. Depois a gente descobre que os centros de força, eles têm sistemas diferentes de absorção e de expelimento. Não vou nem falar repulsão. Nós normalmente trabalhamos os centros pensando numa única variável. É a variável aproximação-afastamento. Mas quando a gente pousa uma mão, uma pessoa com boa sensibilidade tátil, você pousa a mão num centro de força, você sente vindo dele não só um movimento de atração ou de repulsão, mas um movimento que forma ondas. Para ele formar ondas, se ele é um movimento retilíneo, então está faltando alguma outra componente. Porque o movimento retilíneo seria insuficiente para gerar onda. Então você pararia a mão e todas as frequências se estabilizariam naquela zona. Mas à medida que você deixa a mão, você percebe que ela literalmente ela forma ondas. Como que a cada parte em que você estaria recebendo o influxo ou cedendo ao fluxo do centro, você estaria sujeito a flutuações. Legal, isso é fácil da gente deduzir. Mas onde estão os estudos disso? Onde é que a gente está desenvolvendo esse tipo de pesquisa? Porque essa agora já não é mais uma pesquisa de pura sensibilidade. Teria que ser uma pesquisa de aferimento, para isso seria preciso serem desenvolvidos novos aparelhos, novas máquinas. Já temos alguma coisa, mas alguma coisa que existe está toda fora do Brasil. E o campo mais propício, até porque é o campo que mais pratica, seria aqui. Mas aí vem as dificuldades. Onde é que está essa máquina? Como é que a gente compra? Como é que a gente consegue com o Dr. Motoyama? Ele criou uma máquina, depois essa máquina só funcionava em grandes hospitais, depois ele fez uma pequena, que cabia num laptop. Particularmente, quando eu procurei, já tinha saído de linha e ele resolveu não fazer mais. Então, quem tem, tem, quem não tem mais. E o que é que a gente faz? Nada, a gente fica de bobo. Porque parece que nós temos, além das nossas dificuldades naturais, temos a dificuldade de desenvolvimento de pesquisa. Porque para isso precisa de dinheiro. Dinheiro na casa espírita ninguém pode falar. Vocês já imaginaram bem que vocês pagaram para vir participar desse evento? Isso é um absurdo, não acham? Mas como é que acontece um evento desse sem ninguém pagar? De onde é que vem a condição? Como é que vai surgir uma pesquisa se ninguém se dispuser a realizá-la? Aí a gente hoje só tem praticamente pesquisas bibliográficas ou pesquisas axiológicas. Eu acho, você acha e ele acha. Fica assim, é um negócio ruim. Quando a gente tem alguém da área da ciência que se depara com isso, fica apavorado, porque é quase que insustentável. Por mais informações que a gente queira, não tem. Por exemplo, é dito que uma pessoa que aplica magnetismo regularmente, ela tem que ter cuidados com a alimentação e com as atividades sexuais. Você disse, legal. Mas
Por que a alimentação influi? Não, porque a alimentação densa, ela altera a emissão fluídica. Sim, aonde é que foi medido isso? Como assim? Não, eu sinto. Quando eu como muita carne, eu sinto. Sim, mas onde é que tem isso? Onde é que está provado isso? Onde é que está essa evidência? Não existe. E a questão da sexualidade? Você fez um ato sexual ontem de noite e hoje de manhã você foi convidado para aplicar um passo. Você vai olhar para a pessoa e fazer, não, hoje não dá. Mas não dá porque eu não vou nem lhe dizer. Né? É dizer, aonde é que tem uma evidência, um questionamento sério, uma pesquisa que diga que realmente não é próprio? Então a gente vem repetindo informações milenares sem critério. Ainda bem que a maioria do que a gente repete é favorável, em tese. Mas até que ponto é favorável que a gente nem sabe? Se a gente não mediu, como é que a gente sabe que é favorável? A gente acredita que seja, tomara que seja, vou rezar para que seja, e vamos ficar assim, porque o nosso universo de pesquisa e de experiência fica limitado. Então, quando a gente surge e coloca que os centros vitais eles são mais amplos do que o que eram, aí fica um Deus nos acuda. Quem foi que inventou isso? De onde foi que veio isso? Essas pessoas estão querendo mexer no que está quieto. Quando no livro A Cura da Depressão a gente estabeleceu o posicionamento do centro esplênico, que ele está basicamente a 45 graus do eixo em que estão apontando os outros centros, eu pensei que ninguém nunca fosse falar nada disso. Aí de repente surge um grande expositor espírita nacional e diz: o espiritismo é uma doutrina muito grande. E tem pessoas que ficam fazendo da doutrina apenas filigranas. Por exemplo, tem uma pessoa que orienta magnetismo e ele disse que existe um ângulo de 45 graus, sem dizer a que se refere isso. E se amanhã ele descobrir que em vez de 45 é 33? Ele comprometeu a sua encarnação porque ficou preso a um detalhe do espiritismo. Eu digo, Nossa Senhora, onde é que a gente vai parar desse jeito? A gente não tem nem a honestidade de dizer a que se refere os 45 graus. Você coloca assim no mar da generalidade grosseira para destruir um estudo que é sério e é grave. Quem trabalha com depressão versus magnetismo sabe do que a gente está falando. Não foi uma brincadeira, não foi uma invenção, não foi uma descoberta. Padece ainda de alguma evidência técnico-científica? Padece. Mas aí quando você pega magnetizadores com bom tato, manda ele fazer diferente e depois manda ele fazer na posição certa, ele vai descobrir qual é a diferença instantânea. É a mesma coisa de quando você, no hospital, alguém quer te fazer uma massagem e chega um outro que diz, não, isso aí é só uma injeção de bezetacil. E aí, qual é a diferença? A massagem pode doer um pouco, a bezetacil certamente vai doer muito. Agora, cada uma vai resolver um problema. E fica difícil você ficar deduzindo sem saber para onde é que você está querendo ir. Esse vórtice, considerando isso, que é um verdadeiro redemoinho, é o que nós chamamos de centro vital. É uma zona que fica em movimento, em giro, e não é um conezinho qualquer. Porque se assim fosse, todas as nossas emanações de grandes centros, porque todos os nossos grandes centros ou estão frontais, ou o coronário apontando para cima, ou o esplênico apontando para o lado. Então, se alguém se sentasse do meu lado direito, esse alguém jamais receberia qualquer influência minha, magnética. Por quê? Porque estaria tudo aqui limitado a pequenos centros e não teria irradiação para o lado. Mas ele se irradia. E a depender das pessoas, se irradia muito. No tempo que Chico Xavier era ali um homem maduro, ainda não era um idoso, a NASA fez algumas pesquisas com Chico e tentaram medir o campo de projeção da presença de Chico. E pensaram primeiro que quando chegaram muito próximos, os aparelhos mediram muito intenso. E foram afastando, acreditando que no máximo a 1,5 metro estaria bem, já era um campo extraordinário. E encontraram a irradiação de Chico a mais de 20 metros.
E aí pararam com a experiência, porque disseram, não, daqui a pouco a gente vai chegar a uma conclusão de que vai mais longe ainda. Mas é claro que a gente pode ter esse tipo de propagação, de radiação, de emissão. Agora, se a gente começar a dizer que não pode falar de magnetismo, nem de campo elétrico, nem de campo magnético, nem de força, porque daqui a pouco, na pisada que vai, a gente não vai poder falar mais nada, porque força também é um termo da física. Energia é um termo da física, magnetismo é um termo da física. Daqui a pouco a gente respirar já vai dar trabalho, porque é da física também. Aí vão dizer, você é espírita, não pode respirar. Então, quando André Luiz jogou os 700, como eu disse, foi a polêmica. E é porque André Luiz, convenhamos, ele foi muito modesto, muito excessivamente modesto. Tanto que, como já tinha Allan Kardec falado, era para ele ter prestado atenção que Allan Kardec ele não falou os nomes, mas ele saiu sinalizando. Quando ele falou aqui, nesse caso, só a lâmina que foi falada ainda há pouco pela nossa Catarina. Né? Falou aqui do humeral, falou do gástrico. Mas ele fala também do genésico, ele fala do fígado, portanto, esplênico, fala dos movimentos de sangue. Então, portanto, ele termina chegando nos pulmões e, por tabela, coração. E por aí vai. Então, Allan Kardec falou disso. Se André Luiz estivesse atento, ele teria percebido que ele poderia ter falado mais forte. Como eu também, quando escrevi o livro Passe, eu poderia já ter falado muito mais forte. Mas, confesso, eu tive receio naquela época. Eu era um senhor desconhecido, iria escrever um livro que iria mexer em muita coisa. Se eu aumentasse mais um pouquinho, aquele livro não passaria. Tanto que, para quem conhece a história, sabe que o original do livro Paz, ele era para ter mais 100 páginas do que teve. E essas 100 páginas elas foram tiradas de cortes que eu fiz para poder o livro ser publicável. Imagina quanta coisa já tinha naquela época. Como de lá para cá eu não parei de estudar, nem de agir no campo magnético, quanta coisa ainda surgiu nova, quanta coisa tem de interessante. Então tudo isso vale. No livro Magnetismo Humano, que foi lançado agora recentemente, a gente já tem, por exemplo, só para estudar as questões da circulação literalmente, circulação sanguínea e circulação linfática. E para analisar as questões da fibromialgia, a gente de repente descobriu que tem mais uma pancada de centros. E aí como é que a gente fica com esse horror de centros para trabalhar? A gente então fica numa confusão. E aí, aceita ou não aceita, existe ou não existe, é ou não é? Não precisa você aceitar nem aceitar, acreditar ou não. Você vai trabalhar, vai. Comece a trabalhar que você vai se encontrar com esses campos, com esses vórtices, com esses redemoinhos. Então eles estão distribuídos aí de várias maneiras. O que nos importa hoje é ver quais são as relações deles. Lógico que não vamos ver todas, mas em que importam essas relações? Que elas se dão de diversas formas. Uma de forma ascendente, que é a que a gente dificilmente estuda, porque tem medo. E tem medo por conta de um conceito sério e verdadeiro do magnetismo. Que quando você pensa, as energias, os fluidos, eles vão do coronário para o genésico, portanto, de uma forma descendente. Mas existem conexões ascendentes? Existem. Principalmente todas as do refluxo ou do reverso, todas são ascendentes. Ou pelo menos tendem a serem ascendentes. E existe inter-relação, sim. Como existe ainda em série. Muitas vezes, para você atender uma questão, você precisa primeiro atender uma intermediária para depois fechar o circuito que nós chamamos, sem ser um termo técnico, mas chamamos de circuito de base. Então, tem problemas, tem patologias, tem dificuldades, que se você procurar apenas o centro vital a ele associado, você vai ter um desgaste enorme para um resultado pequeno. Então, nessas situações, a gente precisa entender o que mais se liga a isso. Onde está a associação que me leva a deduzir onde eu posso chegar com isto? Vou dar um exemplo para não ficar só no campo das hipóteses. Uma pessoa que tenha um problema, vamos aqui, um problema bem complicado, um problema encefálico, um problema no cérebro.
por qualquer motivo, por um tumor, ou por uma pancada, ou um problema até mesmo de morfologia original, você tem lá um problema no cérebro. Aí você vai trabalhar onde? No cérebro. Mas no cérebro por onde? Pelo coronário. Ótimo. O coronário é um centro de alta frequência. Ele só recebe energias muito sutis. Se você começar a trabalhar pelo centro coronário com energias densas, você vai congestionar o coronário e não vai alcançar o ponto que você quer trabalhar. Bom, então, como também tem acesso a essa zona, o frontal, que é de alta frequência, mas é bem muito baixa em relação à do coronário. Então, será que eu posso trabalhar um com o outro? Será que sim? Será que não? Você vai ter que testar. Mas espera aí, se o problema cerebral do meu paciente está afetando algum outro sistema, o que é natural, qual é o sistema seguinte que está afetado? Só que chega um ponto fisiológico em que nós sabemos, mesmo sem ser da área clínica, médica, nós sabemos que apesar deste ponto ter infectado ou alterado aquele, chega um momento em que a alteração deste repercute de forma reversa agora no ponto original. Se eu analisar aqui, eu vou colocar então 3 situações. Eu tenho o problema coronário, com os limites de trabalho pelo coronário, eu tenho o trabalho que eu posso desenvolver pelo frontal, e vamos colocar aqui o sistema gástrico, principalmente na parte intestinal. Porque lá no intestino nós sabemos que há uma conexão muito forte com o cérebro. Aí a gente diz, mas como assim? André Luiz diz que quando a gente desencarna, a gente só chega lá com coronário, frontal e cardíaco. O gástrico e o genésico são dispensáveis. Eu digo, não, ele não disse isso, mas a gente entende isso e sai disseminando isso. Porque senão as pessoas, quando chegassem lá no mundo espiritual, desencarnou, já não tem mais fome de jeito nenhum, já não tem mais desejo de jeito nenhum, e iam ser o quê? A gente ia chegar lá, vou usar uma expressão tipicamente nordestina, todo desencarnado seria abestado. Né? Porque não tinha mais nada. 2 fontes de prazer do ser humano é a alimentação e a sexualidade. Aí você chega lá sem essas 2. Aí sobra o quê? Uma cabeça pesada de traumas e neuras. A gente vai fazer o quê no mundo espiritual? Então teria que voltar rapidinho para quê? Para voltar para comer, para poder fazer o que deve e o que não deve. Então nós temos o centro gástrico funcionando correlacionado com funções cerebrais. Só que eu não pensava nisso, porque a pessoa tem um problema encefálico. Eu estava trabalhando excessivamente em cima de um coronário. E o paciente passando mal. E eu dizendo, magnetismo não resolve. São essas inter-relações. Aí vamos aqui, eu teria um coronário para trabalhar lá, tenho o frontal de apoio e tenho o gástrico. O apoio do gástrico para lá é ascendente ou é descendente? Vai ser ascendente. E aí a gente entra em outras circunstâncias que, neste livro, Magnetismo Humano, elas abrem a cabeça de muita gente para entender o que de fato estava travando em muitas situações de terapias não conclusivas ou não progressivas. Você começa a pessoa a dar um avanço e para e não sai mais dali. É quando a gente fala, e a gente vai abordar rapidinho, as questões de arrastamento e espelhamento. Nesse meio, vai surgir, obviamente, nesses dias eu vou assistir alguém fazendo uma palestra, dizer, e ainda estão inventando palavras novas. Mas é um conceito que vem de Allan Kardec. Se você não tem uma palavra que defina, você vai inventar essa palavra. Então, em vez de inventar uma palavra totalmente desconectada, dizer que agora nós vamos ter um movimento axitetrafilia, a pessoa vai dizer, e o que é isso? Ah, isso aqui é um movimento que você faz assim. É muito mais fácil você chamar espelhamento, que a pessoa pensa num espelho. E como é espelhamento? É você jogar uma imagem de um lugar para o outro. Ah, talvez é algo relacionado com isso. E o que é arrastamento? É você tirar uma coisa de um lugar para outra, para outro.
Então, vamos usar os termos mais comuns, inclusive arrastamento não é tão novo, porque ele vem desde Deleuze, mas espelhamento é. Como termo, não como prática. Mas não tinha como você definir. São duas coisas aparentemente distintas, mas que elas repercutem exatamente no momento em que você quer fazer essas inter-relações entre centros de força, entre centros vitais. Para quem não quer estudar o assunto, quem não quer saber de magnetismo, é muito cômodo. Isso é muito complicado. Pronto. É muito complicado, mas sua mãe está doente, está precisando de você. Você vai fazer o quê? Não entregue que os espíritos cuidam dela. Pronto. Porque eu quero ver a pessoa que acredita nesse argumento quando o problema é nele. Aí você acredita que a pessoa acredita no seu argumento. Porque lá na nossa instituição, no LEAM, é muito comum chegar para tratamento pessoas que condenam o magnetismo. Aí não tem mais jeito. Aí vão para lá. Aí quando chegam lá, ficam boas. Aí voltam para as suas casas. E o que foi que aconteceu? Não foram os bons espíritos que me socorreram. Aonde eu fiz muitas orações, vocês também. Ótimo. Mas não tem coragem de dizer que foram atendidos pelo magnetismo. Teve um companheiro nosso que ele chegou no LEAM literalmente inválido. Não falava, não interagia neurologicamente. Nada, nada. Chegou lá, coisa nenhuma. E voltou, parece 3, 4 semanas, se não me engano, foram 4 semanas só. Em 4 semanas ele disse, eu acho que eu não preciso mais não, eu acho que eu já estou bom, não é? Você acha? Porque inclusive eu tenho muita coisa a fazer, tal. Pois é, vá, no dia que você piorar, você volta. Então é cômodo demais você dizer que eu não aceito, não acredito. Não, tem muito centro, isso aí vai dar um trabalho enorme. Vai, você ser médico dá um trabalho enorme também. Você ser físico, você ser técnico em eletrônica, tudo isso dá trabalho. Não tem nada que não dê trabalho. Agora nós espíritas queremos cair no engodo de não fazer nada e esperar que o céu olhe de lá para cá e diga, bom, ali resolve. Como alguns do lado de lá olham, vai dizer assim, mas Jacó disse que é bonito. E os espíritos só podem proteger ele. Pois é, então sejam bonitos, para ter proteção. Já que magnetismo não resolve em tanto. Dentro desse sistema, eu dei um exemplo aqui que eu não o coloquei, eu coloquei o gástrico. Mas dentro desse sistema geral, é muito difícil a gente fazer alguma coisa magnética de profundidade que não envolva o sistema esplênico. É muito difícil. Porque pelo sistema esplênico passa praticamente tudo. A gente vai ouvir o Tubino falando aqui de fluidos vitais, ectoplasma. Pegue uma pessoa, se fosse possível, lógico que isso é uma impossibilidade, anule o sistema esplênico para ver de onde vem e para onde vai fluido. Nem vem de canto nenhum, nem vai para lugar nenhum. Aí, por que o sistema esplênico cuida? Baço, por onde ele entra, pâncreas, fígado, entra no fígado a questão da vesícula, os 2 rins e as suprarrenais. É esse o sistema esplênico. O que é que no nosso organismo tem que não passe por isso? Nós não temos praticamente nada que não passe pelo sistema esplênico. E não temos nada que não dependa dele, seja para projetar, vou dizer 2 palavras bem comuns, corpos ou anticorpos. Tudo passa por ali. Sistema sanguíneo, respiratório, imunológico, o que a gente imaginar está lá implicado no sistema esplênico. Aí o que foi que a gente tinha aprendido? Que o sistema esplênico não fazia muita diferença no corpo. Qual foi o preço disso? A navegar os mares da ignorância durante muito tempo. A gente tinha pessoas passando dificuldades, o sistema esplênico comprometido e ninguém socorrendo. Porque o sistema esplênico não é nada. E o pior ainda, quando se considerava o sistema esplênico, se considerava ele voltado para um ponto errado. Então, são realidades que a gente tem que repensar. É muito difícil você pensar hoje, fazer inter-relação entre centros de força, sem você ter um apoio no centro esplênico.
E um cuidado que a gente tem além dos centros são alguns pontos orgânicos. Uns deles são as articulações. As articulações foi algo que ficou também escondido durante muito tempo. Nem mesmo os grandes magnetizadores perceberam que as articulações elas funcionam muitas vezes como grandes campos de atração magnética e retenção. Porque se fosse só atrair, não teria maior problema. O problema é que elas retêm. E aí a gente encontra, por favor, não levem isso no genérico, mas a gente encontra muitas pessoas com problemas articulares, que nada mais são do que congestionamentos de longo prazo, congestionamentos crônicos nas articulações, que terminam, a depender dessa cronicidade, terminam se somatizando, terminam virando artrites, artroses e por aí afora. Aí, quando chega nesse ponto, você já não tem mais jeito, você tem que, de fato, para atendimentos cirúrgicos ou medicamentos potentes e muitas vezes localizados, para poder você suportar. E muitos tinham origem apenas em congestionamentos fluídicos. Quando eu digo que os magnetizadores clássicos não cuidavam muito disso, porque o próprio Deleuze, ele numa de suas recomendações de movimentação de fluidos, ele diz, arraste até os joelhos. E aí depois você pega dos joelhos para fora. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na realidade, é um dos pequenos cuidados que a gente tem que ter na obra de Deleuze, é esse. Porque já que você vai arrastar e vai arrastar para algum ponto, não pare numa articulação. Porque se você para numa articulação, você vai ter muito mais trabalho para desalojar dali, para usar o termo que ele usa. Então, se você vai fazer uma movimentação de uma dor, por exemplo, uma dor numa clavícula, leve ela para uma coxa e depois, se você não quer ir até o fim, leve para uma panturrilha. Não leve para um joelho, não leve para uma junta na bacia, porque você vai complicar. Às vezes você até muda a posição da dor, mas você vai complicar porque ela vai se transferir com todos os seus incômodos para outro lugar. Então são cuidados que, apesar neste caso aí, não está ligado diretamente a centro de força, mas não está em tese, porque todo lugar tem centro de força, mas as articulações elas têm essa condição natural, elas são contendoras. Quando você vê pessoas com, por exemplo, síndrome do pânico, que tecnicamente não teria nada a ver. Quando você conversa com elas, a primeira coisa que ela diz, olha, quando eu tenho um pânico, me trava logo as articulações, já me dão dores nas articulações. As emoções quase todas que a gente tem vão para as articulações. E os movimentos magnéticos, isso a gente veio aprendendo meio que em cima de erros. De tanto errar e de tanto ver que aquilo não era tão funcional, ou pelo menos não se justificava, a gente termina descobrindo que o melhor é sair de cima delas. Até nisso a gente sofreu. A gente foi acostumado e ensinado a que a gente nasceu para sofrer. E como a gente nasceu para sofrer, você fez uma coisa e gerou um sofrimento, então está tudo certo. Hoje eu, particularmente, eu luto muito para que a gente veja diferente. Se você está trabalhando magneticamente e isso despertou dor, procure localizar onde foi que você falhou. Tem alguma falha no seu procedimento ou no procedimento do paciente ou dos dois. Porque o caminho não é esse. Se o caminho fosse esse, nunca que a divindade teria permitido que a gente encontrasse analgésicos e remédios que tirassem as nossas dores. Analgesia não teria. A gente ia fazer cirurgias o tempo todo na marra, com todas as dores do mundo. Então, não é dessa forma que a gente vai vencer. Por isso é que é muito interessante a gente levar em consideração essa situação de atração, retenção e contenção de fluidos nas articulações. Só uma observação dessas aqui, para quem trabalha magneticamente, que já sabe, já abre um espaço enorme na cabeça para dizer, opa, então aqui eu posso progredir um monte. Mesmo que não pegue mais nada do que a gente diga aqui nesse terceiro EMESP, se você pegar essa informação e pensar nela, a cada vez que você for trabalhar um paciente,
você pode pensar, opa, então eu tenho aqui duas grandes informações comuns, mas que passam despercebidas. O sistema esplênico e os sistemas articulares. Se a gente perceber isso e começar a fazer interligação, a gente vai chegar muito, muito longe, com muito mais qualidade para os nossos pacientes. Aquilo que eu tinha falado, os arrastamentos e os espelhamentos. No livro Magnetismo Humano, eu dou exemplos, inclusive técnicos e práticos, de como é que a gente faz. Lógico que ali não tem exemplo para todos os casos, tem um exemplo bem genérico. Mas como isso é valioso? Por exemplo, você está com um problema de olhos. Vou dar aqui o exemplo comum que eu já falo. Você tem um problema de olhos e que ele tem relação com o fígado. Muito bem, você estabelece a relação. É um primeiro passo. E depois, você recompõe o fígado e aí os olhos já ficam bons. Não. Então você tem que trabalhar os olhos também. Sim. Vai chegar no momento em que essa interconexão entre fígado e olhos, ou entre centro esplênico na região do fígado para o frontal, ela chega a um ponto que ela também para. Ela não evolui. Então está faltando alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o momento em que você vai pegar agora a região do fígado e espelhar para o frontal ou para os olhos. E como é que você vai espelhar? Aí está lá explicando. Pousa a mão no inferior, pousa a mão no superior, depois arrasta do superior para o inferior, depois pousa a mão no superior, arrasta de novo do superior para o inferior, depois despeça dos dois, um entre o outro, e depois volta a repetir o procedimento. O que isso faz? Leva agora a força do fígado, só configurando um exemplo, a força do fígado como um poder regenerativo do sistema ocular que estava comprometido. Nossa, isso é uma bênção. Quer dizer que então, todo mundo tem problema de olhos, a gente resolve desse jeito. Não. A gente tem uma mania de querer também resolver tudo com uma única fórmula, que é um negócio impressionante. Mas a gente pode partir daí e resolver muito. Aí você chega, pega o paciente, ele está com problema de olhos, mas ele tem gordura no fígado. Então, se você espelhar, não vai dar certo, porque o fígado está descompensado. O ideal é recompensar o fígado. E aí, como é que a gente recompensa? Tem os meios clínicos naturais. E tem também as vinculações do fígado com o emocional. Quem aprendeu medicina em Hipócrates? Hipócrates, eu estou falando de Hipócrates, sim, o pai da medicina. Quantos anos? Mais de 1 milênio atrás. Hipócrates já dizia que o fígado, ele é o responsável pela bile, mas não era só a bile fisiológica, era a bile que descompensava o sistema psicológico, portanto, o sistema energético. O pai da medicina. Não foi um espiritualista que disse isso. E quando ele diz, e existe a bile negra que está associada ao baço. E o baço é a porta de entrada do esplênico. Então o baço é mais importante. Não, o baço é a porta de entrada. O mais importante é o fígado. Mas já que entra pelo baço, não é lá o mais importante? Não, porque na sua casa você tem uma porta. E a porta não é a parte mais importante da sua casa. A parte mais importante da sua casa está lá dentro, é o fígado. Então, muitas vezes, veja como são as triangulações. Olhos, fígado. O fígado está com problema. Além de ajustar o fígado, você tem que descobrir de onde é que ele vem. Regência dele, sistema esplênico. Portanto, baço. E isso em termos energéticos. Para dar a parte de energia direta do fígado, nós temos, em primeiro plano, o rim direito. Então quer dizer que se a pessoa tiver com um fígado gordo e um rim cheio de pedra, para você resolver um problema de visão magnético, você vai ter que fazer mais coisas. Você não vai pensar só no fígado agora. Agora você tem o fígado, o esplênico como administrador e o rim direito. Não, e a pessoa tirou o rim direito, como fica? Vai ter que agora potencializar o esquerdo para essa função. Porque a energética do fígado depende diretamente do funcionamento do rim. Aí a gente vai descobrir que precisa estudar anatomia, precisa estudar fisiologia,
precisa entender um pouco de patologia. E se for muito, você ainda vai ter que entender até um pouco de embriologia. Então, o magnetismo é uma coisa pesada, porque para a gente perceber essas inter-relações, a gente tem que caminhar. Não adianta querer ficar parado. Não adianta querer ficar esperando o tempo. E ainda temos que desenvolver tato magnético para perceber tudo isto. Por quê? Vamos ter momentos em que temos órgãos interdependendo de órgãos. E vamos ter órgãos dependendo de centros. Mesmo órgãos de um outro sistema dependendo de outro centro. Observem bem, eu vou até pegar carona naquela situação que foi colocada aqui de Allan Kardec, quando ele diz, colocou a mão no vazio do estômago e a outra na nuca. Se vocês perceberem, uma mão na frente e uma mão atrás, é o princípio originário das técnicas que Deleuze chamou de perpendiculares. Inter-relação entre dois centros. Você tem um centro gástrico interrelacionado com o centro humeral, resolvendo ou buscando resolver um problema de catalepsia, de epilepsia. Como foi que Deleuze já tinha resolvido isso? Fazendo perpendiculares. E o que são os perpendiculares? Uma mão pela frente e uma mão por trás. A diferença da metodologia. Allan Kardec ali sugere mãos paradas. Deleuze sugere mãos em movimentos. A experiência de Deleuze foi muito mais longa. E Deleuze pegava pessoas que tinham 2.000 surtos epilépticos por dia. A experiência narrada de Allan Kardec era 1 por noite. Então você pegar uma pessoa que está de instante em instante surtando e você meter uma metodologia e funcionar, é totalmente diferente de você pegar uma e ficar repetindo sessões com pessoas se dedicando 8 dias vai um, depois vão 8 dias outro, e depois 8 dias outros. Estou dizendo que o método de Allan Kardec era pior ou melhor? Não, mas provavelmente se ele tivesse ido direto na metodologia proposta por Deleuze, teria sido muito mais eficiente. Então o que a gente pode até contrapor, não, eu vou ficar só com o método de Allan Kardec. Muito bem. Só que tome cuidado porque você está congestionando, concentrando muito num centro de média frequência, humeral, e num centro de baixa frequência, gástrico. Se você descompensar os dois, como é que você vai resolver depois? Vai ter que meter dispersivos. Aí você vai ter que fazer muitos dispersivos locais e frontais, e muitos dispersivos locais e nas costas. Deleuze, sem querer, descobriu um caminho muito mais rápido. Dispersa os dois simultaneamente, frente e verso. E aí depois tem, por exemplo, a questão das pernas. Quando a gente descobre que nos membros inferiores existem depósitos naturais de energias densas. E faz todo sentido do mundo. Porque se aqui nós temos o de mais alta frequência, média frequência, baixa e baixa frequência, onde o mais baixo é o genésico, o que tem daqui para baixo a tendência é para ser mais baixo ainda. Então nós temos um campo de energia muito denso nos membros inferiores. E se as energias não circulam, elas se acumulam. Por isso é que elas foram chamadas de sifão. Elas retêm uma parte extremamente densa, só que chega um momento que isso transborda. E na hora que causa transbordo, tem dois problemas. Um problema é o fisiológico. Contribui para a retenção de líquidos nos membros inferiores. E o outro é o aspecto fluídico energético. Começa a contaminar o sistema de refluxo. Então tem muitas pessoas que não se recuperam porque a gente está trabalhando 7 centros principais e deixando todo o acúmulo de sujeira lá para baixo. Então essa sujeira, entre aspas, chega uma hora que ela interfere no outro campo. Como é que a gente vai deduzir isso se a gente não para estudar, analisar, observar os casos, já que a gente não tem aparelhos para medir? Então vai ter que ser, cada paciente é uma experiência. Eu vou usando o que eu aprendi até ontem, e se tiver necessidade de mais alguma coisa, eu vou observar o que é que vem a partir de agora. Infelizmente ou felizmente, o nosso caminho ainda é este. E para concluir aqui, para a gente poder falar,
para vocês poderem perguntar. Apesar de que eu estou aqui num conflito, ali está me dizendo 10 minutos, mas me disseram que ia até 1h05. Aí eu não sei bem onde é que eu vou. É 1h05. Pronto, então é um pouquinho mais do que está marcando aí, tá bom? Não estou dizendo só para você não se sentir desrespeitado. Tal. É o centro laríngeo. Este bendito centro também foi um outro centro que ele não aparentava grande correlação com outros fenômenos no corpo. Então começaram a surgir determinadas situações que, mais uma vez, a gente teve que se socorrer apenas ao tato magnético. Só um tato magnético que poderia, pelo menos, abrir as possibilidades da gente pensar. Se seria ou não aquilo, vamos testar depois, mas sem tato magnético fica difícil. E eu vou dizer por que fica difícil. Eu vou dar crédito aqui a um espírito que eu nem sei se ele falou pela coletividade, mas foi uma situação muito interessante. Um determinado espírito, numa reunião de evocação sobre magnetismo, se dizendo participante dos trabalhos de magnetismo, a gente fez uma pergunta a ele sobre o esplênico. Por que o esplênico era tão menosprezado por todas as escolas? Todas. Não era só pelo espiritismo, não. Por todas. E a resposta dele foi um tanto quanto interessante. Nós, aqui no mundo espiritual, estamos aprofundando agora esse estudo. Eu não sei se o grupo que deu a resposta estava aprofundando, ou se mais espíritos em outros grupos estão aprofundando. Eu imagino que esse negócio está muito mais longe do que eu imaginei no início. Porque, de repente, se está todo mundo sem valorizar esse assunto, então é porque isso estava passando despercebido ou não tinha chamado a atenção. E o mesmo, muito semelhante, aconteceu com o laríngeo. O laríngeo é um centro de alta frequência. E ele não está tão associado a determinadas patologias como a gente pode imaginar. Aí a gente depois vai ter que raciocinar. Tato magnético. Você pega uma pessoa com um determinado problema, você sabe qual é o problema, e sua mão pousa sobre o laríngeo. Aí você vai dizer, a pessoa está com problema de garganta, porque laríngeo a gente já chama logo de problema de garganta. Quando a gente já tem um pouquinho mais de desenvolvimento, aí já começa a especificar, acho que é na laringe, a faringe, a laringe, ou então já são a tireoide, aí a gente já começa a se espalhar um pouco. Sim, mas e o que mais? Vamos ver uma outra visão lá por fora. O centro laríngeo como sendo o centro da vontade. Ah, não, mas a vontade é superior. Sim, mas a expressão da vontade é pelo laríngeo. Quem foi que disse isso? Os orientais. De quando? Há 3.000 anos. E faz 3.000 anos que eles repetem isso. Ou eles eram muito doidos, muito burros, ou nós somos tão tontos que ouvimos isso durante 3.000 anos e nunca fomos atrás para ver qual era a relação. Porque não é possível, esse pessoal falou durante mais de 3.000 anos sobre acupuntura, sobre meridianos. E o que foi que a gente fez? Não sei, vai que não. A medicina oficial no Brasil só veio aceitar a acupuntura, podemos dizer historicamente, agora. Sim, mas não é possível, levou 3.000 anos para a gente reconhecer que isso existe. Então, onde era que a gente estava nesses 3.000 anos perdidos? Perdidos, porque não aproveitávamos. E aí surge o laríngeo. Você acha que vai tratar essa pessoa por conta disso, e o laríngeo porque a pessoa está com... Mas ela está tossindo? Não, ela não tem crise de tosse. Mas ela está com uma voz ardida? Não. Então vai ter. Porque é impressionante, a gente não se conforma que não acertou. Então, já que não acertou, a desgraça é do outro, não é minha, né? Então eu já jogo para o outro. Não, porque eu estou sentindo um negócio aqui tão ruim. Você tem certeza mesmo que nem na sua infância você não teve? Aí a pessoa já olha assim e diz, mas já para me dizer, se cale, pelo amor de Deus, não jogue praga na minha vida, né? Mas aí a pessoa vai estar lá com as feridas que não se curam, não cicatrizam, não se corrigem de jeito nenhum. E você não associa uma coisa com a outra.
Aí depois você pega outra pessoa com um problema também de pele e um probleminha na faringe, na laringe, na tireoide. Mas você tem problema na tireoide? Não. Tem certeza? Tem, inclusive eu fiz atualmente, pensei que eu estava com algum nódulo, mas não tem nada. Então vai ver que está no perispírito. É porque a gente tem que arrumar um lugar para jogar a desgraça. Né? E perde a relação entre feridas e laríngeo. Até que uma hora você começa a fazer a associação. Peraí, que engraçado, eu já tratei 10 pessoas e todas as 10 tinham um problema de laringe, no laríngeo e tinham um problema de pele. Será que tem relação? E aí você descobre que tem relação. E aí você descobre, como é um caso que aqui a maioria aqui já deve ter ouvido, de um amigo nosso que mora nos Estados Unidos, que tem uma fístula acima do ânus um pouco, fez 3 cirurgias lá nos Estados Unidos, e ele faz questão de dizer, Jacó no segundo melhor hospital do mundo nesse assunto, porque o primeiro é na Europa. Eu fui para o melhor que tinha nos Estados Unidos. Já me fizeram 3 cirurgias, e eu tomo atualmente 37 comprimidos de morfina por dia, acima do recomendado, e não passam minhas dores. E depois da 3ª cirurgia, o médico disse que, infelizmente, é autoimune e não tem solução. Pronto. É uma coisa boa, né? Você ali com 27 anos de idade receber esse diagnóstico é um negócio maravilhoso. Quando você chegar, como é que você está? Diz, não, está doendo tudo, mas é porque é autoimune. Não é porque é uma coisa tão boa você poder dizer isso. Aí ele foi e buscou o magnetismo. Ele foi dos Estados Unidos lá para Natal. E a gente trabalhou isso magneticamente. Na primeira sessão, onde era que estava o problema? No laríngeo. Opa! Mas você está tratando um negócio aqui nas costas. Já fez 3 cirurgias. Está tomando morfina como se fosse refresco e não resolve. E está condenado para o resto da vida. E por que o rapaz foi para lá em Natal? Ele me disse com muita confidência. Ele disse, Jacó, eu vim porque se não resolver eu vou me matar. Ele disse que não ia viver com aquilo a vida toda. É uma coisa muito forte, é muito trágico. E aí na primeira sessão, ele se levanta sem dor. Estando já há 6 dias sem tomar morfina, contrariando também os prognósticos do médico. O médico disse que se ele cortasse de vez, ele não suportaria. No primeiro passo ele já não sentiu mais dor. E não foi dizer que não estava sentindo. Ele começou a pular, a se machucar, a forçar para que a dor voltasse. Coisa de maluco. Fez a terapia toda local, na fístula, e no laríngeo. Está lá o laríngeo comandando todo o processo. Como a medicina, ela não tem como fazer essa interconexão. É aquilo que eu falei já desde manhã cedo. Esta zona que a medicina não visita, esta zona chamada energética, fluídica, desse o nome que queira. Como eu nunca estudei isso e nenhum manual de fisiologia apresenta isto, eu não tenho como determinar que essa sua fístula tem tratamento. Porque a gente já tentou tudo, inclusive 3 cirurgias. E não resolve. Não resolve por quê? Porque a origem do problema não é ali. A origem está em outro lugar. Então, isso é o que a gente pode dizer assim, en passant, sobre o que é inter-relação entre centros de força. Eles se relacionam muito e não poderiam ser diferentes. O que cabe a nós é tentar descobrir esse nível de interdependência. Existe no livro um roteiro básico para quem queira pesquisar sobre diabetes. Aí a diabetes, quando se começou a pesquisa, se começou aonde? No pâncreas. Porque quem é responsável pelo diabetes é o pâncreas. Só que a medicina já tentou isso, as terapias alternativas, a maioria já tentou, o magnetismo já tentou e os resultados são pífios. Até que um dia se começou a trabalhar isso pelas costas. Aí entrou-se no chamado sistema de refluxo ou sistema reverso. Na hora que você entra no sistema reverso e que você começa a fazer as primeiras experimentações, você tem queda de índice glicêmico.
Só que não se sustenta, mas cai. Significava dizer que se eu tento na frente e não resolve, e eu tento nas costas, começa a dar sinal, é porque talvez o problema esteja no refluxo e não no fluxo. Mas nós espíritas somos ensinados a trabalhar refluxo? Não. A maioria das cabines de passes, a pessoa está encostada na parede ou uma cadeira de costa para outra, você nunca pode trabalhar o refluxo de ninguém. E como você não pode trabalhar o refluxo, se o problema é lá, você não resolve nunca o problema. Segundo ponto, era pâncreas. Trabalhando no refluxo do pâncreas não funcionava muito. Então vamos trabalhar o refluxo do esplênico. Aí deu o primeiro erro, não progrediu. Não progrediu, peraí, tem alguma coisa errada. Se é no pâncreas, se quando se mexeu, primeiramente, só fazendo dispersivos gerais nele, houve pequenos avanços, por que trabalhando no esplênico não resolve? Ah, porque a gente agora está trabalhando o esplênico no refluxo, o pâncreas no refluxo e o esplênico no fluxo. Mas por que a gente não pega o esplênico no refluxo? E foi o que tentaram, mas deu errado. Por que deu errado? Porque se imaginou, aqui está o esplênico, portanto o paciente está voltado para ir para frente, aqui está o esplênico. E o reverso do esplênico estaria aqui, do mesmo lado. É errado. O reverso do esplênico está no lado oposto. Porque os reversos eles funcionam no eixo de 180 graus. Aí vamos fazer então a segunda experiência. Vamos trabalhar agora o pâncreas usando o reverso real do esplênico. Aí os índices melhoraram mais ainda, mas era insuficiente. Então vamos agora colocar o reverso do básico e fazer uma ponte básico, reverso do esplênico, e vamos pegar um apoio mais em cima para não afrontar parte de alta frequência. Vamos para o humeral. Aí tinha básico, reverso do básico, o esplênico apoiando o pâncreas e o humeral aqui em cima. Melhorou mais um pouco, mas tinha uma zona de energia que parecia não chegar. Aí entre o básico e o esplênico se traz agora o men-men. Então veja que ponte, básico, men-men, reverso do esplênico, colocou-se num outro momento reverso do cardíaco, reverso agora sendo já o humeral. E aí está aí agora, hoje isso é uma experiência para muita gente fazer e isso ir checando. Já vai algum tempo que essa experiência está lançada. E os índices baixaram bastante. Dá um bom resultado. Como é que você vai fazer isso se você não pensa na condição do reverso? Se você não pensa na condição de inter-relação entre os centros? Como é que a gente chega lá se nos bloqueiam por todos os lados? Então existe uma verdade. Tentam nos bloquear. A outra verdade, a gente aceita ou não. Se você não aceita, você vai em frente. Se você aceita, espero que você nunca precise usar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado. Ah, tem, Vilma? Aceito, água eu aceito. Obrigado. Diga, Vilma. Vilma, de onde? Veio de onde? De quando? Itapira, São Paulo. Psicóloga. Amiga. Querida, curiosa. Sim, destemida. E ativa, destemida toda. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer o raciocínio que você propôs quando tem um problema a nível cerebral e que o centro gástrico no intestino tem toda a base do funcionamento do cérebro, né? A depressão pode começar pelo sistema eixo esplênico, né? Principalmente pelo intestino, mas não é isso a conversa. Quando você fala de pegar pelo gástrico e até chegar no cérebro, eu vou fazer a via descendente. Eu vou do gástrico para o genésico. Genésico eu vou fazer o refluxo pelo básico para eu fazer pela via ascendente para mim chegar no cérebro, é isso? Não necessariamente, não é bem assim não. Então tá. Você vai fazer, prefira seguir o caminho como um espelhamento. Imagine bem, uma informação que é bem conhecida já hoje, né? O intestino, ele produz muita serotonina.
Muita. Muito do que o cérebro precisa, ele pega do intestino. Então, só isso já basta para mostrar que tem uma relação íntima entre eles dois. Então, vamos tomar um raciocínio básico. Eu tenho serotonina embaixo e está faltando serotonina em cima. Em vez de eu levar um para o outro, eu espelho. Então, eu fixo o ponto que gera intestino, fixo o ponto para onde vai, no caso aqui, vamos colocar aqui uma zona do coronário, e aí frontal ou coronário, né? Então eu fixo um e outro, e aí depois o que eu faço? Eu faço a interconexão por dispersível do coronário para o intestino, essa mão fica fixa e a outra vem fazendo longitudinais. Num outro momento, a mão agora fica fixa no coronário e você agora, com a outra mão que você estava lá no intestino, você traz o arrastamento até onde era o ponto do intestino. E aí no final você traz agora por arrastamento de um para o outro. Então você começa com 2 concentrados, concentrado de dupla via, depois você faz o espelhamento descendente e depois o espelhamento ascendente. Isso ascendente não quer dizer a mão que vai subir. A mão continua descendo sempre, seja no fluxo ou no refluxo. O que se pode fazer dentro da sua colocação é fazer isso na frente, no fluxo, e repetir o procedimento no refluxo. Ok? No reverso. Esses 2 nomes terminaram ficando como sinônimos. Refluxo e reverso, se você ouvir um ou outro, querem dizer praticamente a mesma coisa. Para quem não tem experiência, quem não está na prática, isso tudo parece muito complicado. Não é. Esta explicação ela está no livro Magnetismo Humano. E é extremamente realizável. Para quem já tem o hábito de magnetizar, é realizável. Mas fique bem frisado isso. Todas essas técnicas, elas não são assim. Então, vou pegar aqui o paciente, senta aqui e já vou fazer isso direto. Não. Nenhuma dessas técnicas começa com ela direto. Nenhuma. Você tem que estabelecer relação, tem que entrar em sintonia, tem o aspecto da oração, da boa vibração, do que você vai emitir. Existe toda uma preparação. Só que quando a gente está colocando num livro de forma didática, a gente coloca aquilo ali separado. Mas eu fico morrendo de medo que as pessoas dizem, olha, eu fiz e não funcionou. Sim, como foi que você fez? Eu peguei, coloquei aqui a pessoa e comecei a fazer. Disse, mas aí não funciona mesmo. Porque senão isso era apenas mecanismo. Isso era automatismo. E magnetismo não é automatismo. Magnetismo é todo um sistema em ação. É todo um procedimento. Então tem começo, meio e fim. Isso aconteceu quando a gente começou a falar que para epilepsia a melhor técnica que tinha eram os perpendiculares. As pessoas pegavam pessoas que tinham epilepsia, fora de crise, e já começavam a fazer perpendiculares. Não, não é assim. Tem que começar, tem todos os passos. No livro A Cura da Depressão, quando trata agora da síndrome do pânico, as pessoas estão querendo pegar alguém com pânico e trabalhar só aquilo. Não funciona. Não funciona porque o pânico ele está dentro do sistema da depressão, em termos de energética. Então você tem que elaborar todo o processo TDM e depois colocar a ação do pânico. Então é bom que a gente pense que, apesar de ser simples, leva um envolvimento, leva toda uma postura, tá bom? Diga lá, meu amigo, você é de... Não sei como é que o microfone vai chegar aí, que precisa chegar por conta da gravação, mas por conta da gravação não precisa do microfone? Eu acho que sim, né? Ah, ele já está lá? Então mande brasa. Está indo. Ah, tá bom. O irmão, a irmã espiritual está chegando aí com a manifestação física. Oi, tudo bem? José Aparecido, Fraternidade do Ipiranga. Minha dúvida é assim, quando você tem a retirada de uma vesícula e a pessoa tem um problema de depressão, como que trata isso? Você vai tratar do mesmo jeito. Você vai tratar absolutamente do mesmo jeito. Ela vai ter um pouco mais de dificuldades fisiológicas, mas em termos do eixo esplênico, o eixo esplênico ele se recompõe. Porque do mesmo jeito que tira-se a vesícula, tem pessoas que tiram o baço. E aí fica uma preocupação muito maior. E tirou o baço, e como é que fica?
você tem uma perda. Não vamos dizer que ficou tudo 100%, mas o sistema ele consegue se manter, ele não perde. Tem pessoas que tiram uma parte do fígado, então tem perdas, tudo isso tem perdas, mas não elimina não, nem para o doador, nem para o receptor. Ok, obrigado. Quem estiver governando ali o aparelho, o falador. Jacó, Oi. boa tarde. Boa tarde. Para mim é boa tarde, muito bem. Meu nome é Eduardo. Por gentileza. Eduardo de São Paulo, da comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Ótimo, mano. Aluno do nosso amigo aqui, Edson. Oba. Jacó, nós temos percebido, realizando o magnetismo, os passes magnéticos, que normalmente onde há muita energia, onde está carente de energia, é onde se encontra o problema, basicamente. E aí a gente promove um testezinho, pede licença para a pessoa, dá uma apertadinha lá onde está com excesso de energia, pergunta se dói alguma coisa, quando é possível isso, né? Ela diz que não, aí aperta onde tem menos energia, ela diz que dói. Em outros casos, a mesma coisa, só que inverso. A pessoa reclama onde tem o excesso e não onde está faltando. Aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E, finalizando a pergunta, com relação àquela introjeção de energia que você recomenda, e aí que nós busquemos o local por onde ela sai, a gente está com uma certa dificuldade para conseguir separar essa saída de energia com a própria energia que tem no local. Por exemplo, às vezes o coronário de uma pessoa, você vai sentir o tato e ele não está exatamente no centro, ele está saindo assim para uma lateral, assim numa transversal, né? Isso aí às vezes confunde um pouquinho. Obrigado. Ok, isso tudo passa pela questão do tato magnético, né? Eu fico muito preocupado porque, como até agora não tem nenhuma obra sobre, e às vezes que eu fiz esse curso eu não permiti que fosse filmado nem nada, então essa é a grande dúvida da maioria dos magnetizadores, como ter segurança, como desenvolver, como ampliar. Que à medida que você vai desenvolvendo, você vai dispensando inclusive alguns artifícios como esse, você ter que tocar, isso daí é um artifício porque está faltando alguma coisa, porque na hora que a gente já tem a segurança, a gente vai. Segundo ponto, muitas pessoas têm perdas de fluidos localizadas, outras têm vazios, como Allan Kardec usou a expressão, outros têm congestionamentos e outros têm bloqueios, que aparentemente parece ser o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Tem bloqueios, que aparentemente são congestões, mas ele apenas está bloqueando passagens. Tem congestões que, por mais que você queira, não passa. Toda congestão é um bloqueio, nem todo bloqueio é uma congestão. E isso é difícil de se perceber à medida que a gente tem pouca experiência. Afinal de contas, isso é uma congestão, é um bloqueio, porque os tratamentos são diferentes. Então, só para dizer assim, bem simplificadamente, uma congestão você dissipa com dispersivos, um congestionamento você vai ter que fazer arrastamentos. Então, você vê que são, verdade que arrastamentos são técnicas dispersivas, mas são outros direcionamentos. Então, isso tudo cresce à medida que você tem melhor tato. O fato da gente ter que perguntar ao paciente se está doendo ou não, ele traz em si alguns inconvenientes. Tem dores que são lancinantes, que você vai pegar num ponto que vai ofender mesmo, porque vai doer muito. Tem casos que você não pode tocar de jeito nenhum, principalmente quem trabalha em hospital, fazendo magnetismo em hospital, sabe que uma das primeiras recomendações que você tem é não tocar no paciente. Então, se você se acostuma só dessa forma, você vai chegar numa hora que você vai pegar uma outra realidade que não aceita. E o problema de onde entra e onde sai mais uma vez, passa de novo pelo tato magnético. Eu posso sentir uma energia se projetando mais intensamente para um lado do que para outro. E isto, entretanto, não me dá a habilidade de dizer que ela está saindo só por aqui ou está entrando só por aqui. Porque você imagina um centro vorticoso como aquele. Se você acreditar que só entra nesse filigrana aqui, então eu posso dizer que todo mais ou é bloqueado ou é congestionado. Então tem alguma coisa para ser
recompensada aqui no todo, independente de saber se está entrando ou está saindo. Então são situações que uma vão se somando à outra. Nenhuma delas da que você colocou, ela é danosa ou equivocada. Agora ela tende a pedir um avanço, que é o que eu acho que é o que você quer, a gente ter um pouco mais de segurança. Nesse novo livro, O Magnetismo Humano, desculpe eu estar insistindo em falar nele, mas é porque ele tem muitas coisas interessantes que não tem nenhum outro livro meu. Vocês vão encontrar os assuntos de drenos. Existem pontos de drenos fluídicos que são uma outra coisa que, no dia que a maioria dos magnetizadores perceberem isso com mais clareza, a gente vai ver como tem gente doente apenas porque estão perdendo fluidos através de alguns drenos, ou seja, pontos de fuga que existem totalmente indevidos. Uma pessoa, qualquer que seja ela, vou dar um exemplo aqui bem genérico, qualquer indivíduo que tenha um dreno roubando a energia do seu fígado, para que ninguém nem entenda mal, eu vou dar uma palavra de gíria pesada, está ferrado. Como é que você vai resolver? Você vai ter que fechar esse dreno, você vai ter que fechar essa saída, se você quer resolver alguma coisa. Aí vem, e se eu não sentir? E se eu não perceber? E se eu não souber como eu faço? Aí a gente vai ter que trabalhar pelos centros, a gente vai ter mais dificuldade, o paciente demora mais para reagir, infelizmente. Mas a gente vai chegar um momento em que vai ter que discutir isso. Por outro lado, às vezes, da mesma maneira que acontece na fisiologia humana, de repente você começa a ter uma tumoração e ela fica muito intensa, o que é que você precisa fazer? Você precisa drenar. Tem horas que você tem drenos que você precisa fechar. E tem horas que você precisa colocar drenos. A situação inversa, por exemplo, quando você trabalha alguns tipos de cânceres. O ideal é você agora fazer o dreno. Porque também existe uma energética descompensada. E aí esses drenos, eles confundem com o fisiologismo. Não no caminho, mas nos resultados. Então, muitas vezes, para dissipar um câncer, você precisa desaguá-lo não no sistema excretório fecal. Você tem que colocá-lo já praticamente no canal fetal. Porque se ele entrar por todo o sistema, ele pode contaminar o sistema. Vejam aonde vão as inter-relações. E vejam como é meio irresponsável as pessoas ficarem dizendo, não, isso tudo é fantasia, isso tudo... Você está lidando, imagina bem, uma pessoa com metástase, num caso muito complicado. Além da complicação da doença, a pessoa está sofrendo muito. E aí sofre ela e sofre todos os amigos, dependentes, familiares. Aí você vai trabalhar e não vai fazer com eficiência, é complicado. Agora, se você imagina, muito bem, esse caso não é mais reversível, pelo menos até onde eu posso. Mas eu posso tirar os desconfortos que tem aqui, eu vou zerar, eu vou chegar perto disso. Aí você começa a canalizar através de drenos para fora aquela energética descompensada e procura os sistemas onde você vai acionar a reparação. Só que muitas vezes a reparação, mesmo induzida magneticamente, ela vai gerar uma reação fisiológica e essa reação fisiológica às vezes é complicada. Então você não pode exceder da mesma forma como medicamentos. Esse remédio é bom, mas você tem que tomar só tanto. Você não pode tomar mais do que isso. E aí é onde vão entrando as habilidades nossas. Quanto tempo eu demoro numa sessão? Quanto tempo eu mexo com esse tumor? Ou então, em que partes eu posso mexer numa única sessão? Agora, se a gente não estuda, não começa, não vai nunca, no dia que acontecer um problema grave na tua casa, você querer aprender magnetismo numa semana para aplicar, já foi, já perdeu tempo. Já não é assim. Então, o tato magnético precisa. E eu falei nisso porque eu prometi, inclusive, que eu iria escrever esse livro para lançar logo no começo do ano que vem. Tem uma boa notícia, ainda não comecei a escrever. O tal do tempo é o negocinho difícil da gente esquematizar, é complicado. E aí depois, porque um dia eu fiquei pensando assim, olha, se eu escrever logo esse livro, aí o mundo espiritual vai dizer, já pode trazer ele de volta. Aí eu resolvi, eu resolvi demorar mais um pouco. Mas, falando sério, eu já estou com algum material bom. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu acho que dá para mais uma pergunta. Oi, boa tarde, Jacó.
Eu fiquei curioso a respeito do espelhamento que você acabou de falar. Eu sou do Reviver de Itu. E lá a gente aplica o TDM. Aí você falou do espelhamento. Nesse caso, em que fase a gente aplicaria no TDM o espelhamento? Com segurança só no nível 3. No nível Quando 3. você estiver no TDM 3, aí sim, aí você já pode fazer qualquer coisa. Porque como os espelhamentos, ele pede imposições, ele pede concentrados, se você pega ele no nível 1, ou às vezes no nível 2, se não estiver bem resolvido, aí pode uma coisa complicar a outra. Então, com segurança total no nível 3. No nível 3 você pode fazer à vontade. No nível 2, em muitos casos pode, mas aí tem que ver quais são os casos. Ok, obrigado. Nada. E você levantou a mão? Aqui, ó, atrás de você, Edson. Ali. Oi, Jacó. Oi. Satisfação. Armando, Grupo Assistencial Frei Anselmo. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu vejo que é a primeira vez que eu participo de um encontro desse, né? E eu conheço os métodos mais tradicionais, então para mim tem muita coisa nova, não é? E a gente está buscando aprender mais. Muito bem. A gente ouve muitas pessoas com dor lombar, não é? Este que vos fala também é um deles. Gostei deste que vos fala. Vocês gostaram, né? Porque alguém até riu aí. É legal. E aí eu pergunto a você, você ouve várias, dentro dessa teoria clássica, você ouve várias questões. Põe um pouquinho mais assim, que aí evita falhar. Em relação a essa questão mais clássica, você vê várias questões. Acúmulo de energia, como acontece nos membros inferiores, ou é falta de energia, ou é dreno. Porque você vê uma grande parte das pessoas com problema na dor lombar. Elas não dão nos exames especificamente, nas ressonâncias ou coisa parecida, elas não dão especificamente o problema crônico, mas a pessoa tem a dor. Uhum. Essa é a questão. Tem. As dores lombares, ela é um outro universo, né? É um universo imenso. Ele começa desde o jeito de você dormir, o jeito de você levantar de manhã cedo, o que tipo de esforço, como é que você pega peso. Quer dizer, tem para tudo que é gosto. Tem para problemas de alongamento, de compressão. Você tem de tudo quanto é tipo. Logo, não tem um padrão para você trabalhar as dores lombares. Mas a gente pode raciocinar o que pode estar atrás. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês que é algo para a gente refletir sobre. Um dia uma pessoa me mandou um vídeo de um curador japonês, bem idoso, e que ele tinha uma sala onde ele atendia as pessoas, que a sala é mais ou menos do tamanho disso aqui. E aí eu pensei até quando começou o filme, eu digo, já sei que vai entrar um monte de gente. Não, só entra um em um. E eu perguntei, para que ele precisa de uma sala desse tamanho para atender uma pessoa? É um estranho. Mas entrou. Aí entrou um homem, entrou outras pessoas, mas aquele dali foi bom porque ele foi filmagem direta, sem interrupção, sem corte, sem montagem. Então a pessoa chegou, um homem chega de paletó, um executivo, e aí disse, olha, eu estou com muitas dores lombares. Ele disse, a que ponto? A que ponto deu para andar está difícil. Para movimentar meus braços está complicado. Para me deitar, eu não sei se é melhor ficar deitado do que ficar em pé. Ou seja, estava perdido, cara. Né? É uma coisa complicada. E aí ele então diz assim, fica aqui em pé. E ele coloca o homem, vamos imaginar, eu estou onde o homem ficou em pé. E ele se afastou aqui uns 4 metros do homem. Ele disse, deixa os braços baixos, não faça nenhum esforço. Aí o homem se descontraiu, ficou ali. E esse homem começou a fazer magnetismo à distância. A distância, o que é que eu quero dizer? Zona essencialmente calmante. Ele primeiro fez uns concentrados no frontal, acredito que depois no laríngeo, depois no alto do estômago, portanto, no gástrico, e aí depois vamos dispersar. E dispersou, aí daqui a pouco ele parava, olhava,
Aí ele dava uma imposição por impacto. E o homem lá, você olhava o cara chega... medo não estava, porque estava tão longe que ele sabia que o braço do homem não ia bater nele de jeito nenhum. Né? Ele dispersava e olhava, aí ele parava, olhava. Era como se estivesse fazendo o tato depois com a mão. Olhava. Aquilo durou uns 10 minutos no vídeo. É até cansativo de ver, porque você fica olhando aquele negócio ali, não faz sentido. Quando está no meio do tratamento, ele diz: movimente seus braços para cima. Ele diz: como? Faça assim. Aí o velhinho lá levantou as mãos. E ele levantou. Ele disse: nossa, eu estou conseguindo levantar. Ele disse: não, mas levante mesmo até o fim. Ele disse: não, aqui no fim ainda está doendo. Então baixa, fica aí. E ele continuou fazendo. Com uns 10 minutos de sessão, sem o homem ter chegado perto dele uma única vez, o homem se abaixou, se agachou, pegou coisas embaixo, levantou as mãos, girou o corpo. E ele disse: pronto, tá bom. Mas você vai precisar voltar outras vezes, porque ainda tem coisas para trabalhar. Eu digo: mas o que nós estamos fazendo, os espíritas, que nunca trabalhamos nada na zona calmante? Quando é que a gente trabalha calmante? No máximo a gente vem aqui a 1 metro, mas a gente já faz aqui um dispersivozinho e já corre para cima da pessoa. Aí o cara trabalhou todo o tipo de lombalgia que aquele sujeito tinha, sem chegar perto dele. Ou seja, fica aí mais um lampejo para a gente refletir. Agora eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Acredito que nenhum de vocês sabe. A grande novidade final: está na hora do almoço. Muito obrigado.